careca de saber com as informações do nosso Grêmio? O Luiz Castro surpreendeu a primeira lista de relacionados montada por ele para o primeiro jogo do Grêmio neste sábado às 9 horas da noite contra o Avenida em Santa Cruz do Sul. Quem é que viajou? Por que viajou? E quem é que ficou em Porto Alegre? E por que ficou na capital gaúcha? Por que ficou no CT Luiz Carvalho? Tem os motivos, tem surpresas e tem desfalques. Quero passar aqui a limpo essa lista e o provável Grêmio que entra em campo. Tu vai gostar? Será? O que o Luiz Castro está pensando? É também candidato ao governo do estado? Celso Rigo será candidato numa chapa para ser governador do Rio Grande do Sul? Ele é o candidato, ele é o vice-candidato? E como isso interfere na vida do Grêmio? Porque é isso que nós temos que pensar. Celso Rigo vai entrar na política e o Grêmio como fica? Aliás, vamos tratar desse assunto rapidinho aqui, porque no dia de hoje veio a informação que o pré-candidato a governador do estado do Rio Grande do Sul e deputado, o Luciano Zucco, do PL, convidou o empresário Celso Rigo para ser o seu companheiro de chapa, para ser o vice-governador na eleição do ano que vem, a eleição de 2026 para o governo do estado. Bom, o Celso Rigo há poucos minutos se manifestou nas redes sociais, dizendo o seguinte, tá? Entre outras palavras, estou e estarei nessa missão de tornar o Rio Grande grande novamente. E ainda diz, sobre as especulações recentes, é importante falar com responsabilidade, qualquer projeto dessa dimensão precisa ser construído de forma coletiva e tal. Bom, o Celso Rigo praticamente confirma aqui que será um parceiro do Zucco, será possivelmente um vice-governador do Luciano Zucco, tá? Pelo partido PL. Eleição ano que vem. Ainda falta oficializar, mas o Celso Rigo dá a entender que sim, vai topar esse projeto. Tá, e o Grêmio? Porque isso é muito importante. Vamos lembrar que recentemente, não muito distante, nós tivemos o presidente Romildo Bolzan envolvido com a política. Lembra que ele ia sair para concorrer ao governo do estado pelo PDT, e aí ficou lá se ia, não ia, e depois o próprio Romildo confessou que aquilo atrapalhou o seu trabalho no Grêmio, a sua gestão no Grêmio, porque ficou pensando no governo do estado e não no Grêmio, né? E o Romildo acabou desistindo da ideia e depois o Grêmio teve uma gestão atrapalhada, caiu para a Série B, né? E o próprio Romildo depois confessa que demorou para dar a resposta e tudo. Bom, o Celso Rigo não é o presidente do Grêmio. O Celso Rigo não é um dirigente do Grêmio. Hoje o Celso Rigo é um empresário que ajuda o Grêmio. Sim, ativamente está ali dando dicas, né, sugerindo na administração. Vou dar minha opinião aqui, tá? Eu não vejo problema nenhum. Porque ele não é o presidente. Ele não é o diretor. Ele não tem que bater ponto no Grêmio, não tem que viajar com o Grêmio, diferente do Romildo, né? Então eu não vejo problema, até acho bom que um gremista esteja no poder, até para que possa olhar para a gente, para pautas importantes, como ajustar lá a redondeza da arena, o bairro da arena, a via de acesso da Freeway para a arena, né? Que possa governar para todos e principalmente para nós também. Então eu não vejo problema, porque o Celso Rigo, o trabalho que ele faz hoje é dar as garantias bancárias, é emprestar um dinheiro, é dar um palpite aqui e ali, então eu não vejo tanto problema, tá? E vice-governador também não é o governador. Eu não vejo problema. E vocês? Ah, o Celso Rigo tá usando o Grêmio para ser um candidato? Acho que o nome do Celso Rigo já era grande, né? Claro que o Grêmio engrandece ele. Mas ele já vem de um longo trabalho ajudando o Grêmio desde a década de 90. Repito, não vejo problema. Inicialmente não vejo. Tô dando a minha opinião agora. Posso mudar? Posso, mas agora não vejo problema. Bom, gente, olha só. Gente, eu quero... Tá aqui a lista de Luiz Castro, tá? E aí eu vou dando as informações de quem foi, quem não foi, por que não foi. Vamos lá. Confira a lista de relacionados. No gol, Gabriel Grando, o Thiago Volpi e o Thiago Beltrame. Veja que o Gabriel Menegon, sub-17, ficou, porque o Grêmio foi com 3 goleiros. O Volpi, enquanto não chegar uma proposta, ele vai ficando. A tendência é o Gabriel Grando ser o goleiro. O Grêmio que está acertado para contratar o Everton. Falta o Palmeiras liberar. Zagueiros,
Balbuena, Luiz Eduardo, do time sub-17 do Grêmio, que agora é definitivamente o profissional. Gustavo Martins, Kahneman, Vieri e Wagner Leonardo. Laterais, sobre a zaga, o Noriega, ele tá já fisicamente bem, só ainda precisa um pouquinho mais de força física, adaptação, então foi poupado, mas não tá lesionado, o Noriega. Laterais, o Marcos, o Noriega tava machucado, ele fez lá a cirurgia, passou por um procedimento de ligamento no tornozelo, mas agora então precisa só um pouquinho mais de treino, mas não tem mais lesão. Laterais, Marcos Rocha, João Pedro e Caio Paulista. O Caio Paulista deve fazer a sua estreia, porque o Marlon foi poupado, teve um desgaste muscular, né? O Grêmio só com o lateral esquerdo, o Lucas Esteves, nem foi, porque o Lucas Esteves vai ser negociado. Volantes, Arthur, Dodi, Edenilson, Cuejar e Thiaguinho. Thiaguinho é novidade, hein? Volantes, já disse, né? Meias, Cristaldo, Riquelme e William. Monsalve machucado, o Jefinho não foi e o Gabriel Mack, ele tá suspenso. O Gabriel Mack, ele foi expulso no último jogo do Campeonato Gaúcho Sub-20 e o Grêmio ficou com medo, um receio de que por ser uma partida da Federação Gaúcha de Futebol, o Gabriel Mack teria que cumprir a suspensão agora. Então o Grêmio achou melhor deixar o Mack de fora, tá? Meias, Cristaldo, já disse os meias. Vamos lá, atacantes. Amuso, Carlos Vinícius, Aravena, Roger e Pavon. O Roger, que é um menino da base muito bom, é um ponta. Veja que aqui não tem André Henrique. Tem um edema, é um sinal que pode lesionar, então o André Henrique foi poupado. O André Henrique também eu vou te contar, né? É impressionante como o André Henrique, ele convive com lesões. Bom, falando em lesões, vamos lá, então já só para repassar, né? O Noriega e o Marlon foram preservados, o Jefinho não foi, o Gabriel Mack suspenso, o André Henrique poupado por um edema, tá? Lembrando que o Vila Sante e o Braithwaite, estão machucados, lesão que vai demorar um pouco mais, deve voltar em fevereiro e março. Vamos agora com a provável escalação da equipe do Grêmio, tá? Gabriel Grando no gol. Na direita, João Pedro ou Marcos Rocha. A dupla de zaga, conforme publicou a 0 Hora, seria Gustavo Martins e Kahneman. E na esquerda, o Caio Paulista, que é o da posição. No meio de campo, Arthur e Edenilson e o meia o Cristaldo. Na ponta, de um lado a Aravena, uma informação que a 0 Hora trouxe mais cedo, na outra Amuso e na frente Carlos Vinícius. O mesmo esquema, o 4-2-3-1, que o Quinteiros usava, o Mano usava, o Renato usava, o Roger usava, o 4-2-3-1, tá? Esta é a tendência de Grêmio. Obviamente que pode ter uma mudança aqui e ali, mas é mais ou menos isso. É um Grêmio, um velho novo Grêmio, com Edenilson, com Cristaldo, por exemplo. O que vai mudar aí, vamos ver, é a intensidade que o Luiz Castro está pedindo, de marcação alta, de ser protagonista fora de casa. É um Grêmio que não deve ficar retraído depois da linha do meio de campo, deve marcar lá em cima. Vai ter perna? Bom, pode fazer 5 trocas. É preciso a gente também entender que a gente vai ver este jogo contra o Avenida num gramado que não é tão bom e não dá pra gente ter uma avaliação concreta, tipo, o Grêmio jogou mal, o Grêmio jogou bem, não. Acho que a gente vai avaliar, mas com ponderações. O Grêmio não vai ser este Grêmio do Luiz Castro. Esperamos que melhore muito. Então a gente tem que entender que é um jogo teste, basicamente, é o primeiro da temporada. Certo? Tamo junto, terminou o jogo. O jogo começa às 9 da noite. Jogo 9 da noite é brincadeira, é madrugada isso aí, né? 9 da noite, 10, 11. Termina às 11, pós-jogo do Careca, com a minha opinião, a tua opinião, o meu comentário, o teu comentário, a tua análise pra gente debater junto quando terminar. Termina o jogo. Vem pro Careca, tá bom? Vamos, Grêmio! Olá, meus amigos, você acompanha um react aí do canal Careca de Saber. Agora vamos trazer mais informações sobre o Imortal, sobre o Grêmio. Se inscreva no nosso canal, é muito importante, ative as notificações para você não ter nenhuma notícia relacionada ao nosso Grêmio, ao nosso Imortal, tá bom, torcida? Olha só, uma hora. O Grêmio demonstrou interesse na contratação do jogador Hulk, com passagem pelo Atlético Mineiro, passagem pelo futebol chinês. Atualmente está vendo um momento conturbado aí, ele não quer permanecer no Atlético Mineiro para a próxima temporada. A situação muito complicada com o técnico Jorge Sampaoli, com a diretoria do Atlético. Clubes aí como Santos e Fluminense tentaram negociar o atleta, mas não deram certo. E
é o imortal. O Grêmio quer a contratação do Hulk para a temporada e já age nos bastidores para conseguir convencer o atleta. O atacante de 39 anos é um baita jogador que agora chama a atenção do Grêmio. Então deixa aí, se você acha que o Grêmio seria um